Olá, eu sou o Ivan. E eu sou a Lula. E nós somos os responsáveis pelo Caldeirão Holistic. No vídeo de hoje, nós vamos trazer um assunto bem legal, interessante, né? Vocês já pararam para pensar que muitas vezes, né, os médiuns, para quem já é médium, fica se perguntando o porquê que não lembra de alguma coisa que possa ter acontecido ou lembrar de algum flash do que aconteceu. Aí você está falando de mediunidade consciente, inconsciente, semiconsciente? Exatamente. Esse será o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre o tipo de mediunidade, consciente, semiconsciente e inconsciente, e tentar trazer para vocês alguns esclarecimentos, né, sobre algumas dúvidas que isso aí traz. Roda a vinheta. Bom, a gente começa pela mediunidade consciente, que ela é hoje a mais falada, nem sempre bem, né? Mas é a mais difundida e é a que requer mais entrega por parte do médium. Ela exige uma confiança muito plena naquela entidade, naquele orixá com o qual você vai trabalhar naquele momento, porque você precisa não interferir em nenhum momento do processo mediúnico, seja na fala, na postura, na dança, no brado. Você está ali presente, no momento presente, vendo, ouvindo tudo, podendo falar, mas não optando e escolhendo não interferir. Então a mediunidade consciente, ela hoje, a bem da verdade, a maior parte dos médiuns, eles são conscientes hoje, até porque a consciência ela também requer um grau de conhecimento, né? A consciência daquele médium, ela é atrelada ao conhecimento que ele tem, não só da religião, como das práticas mediúnicas. Hoje em dia, a mediunidade consciente ela é muito confundida com o animismo. O animismo, o que é? A representação daquela incorporação, né? Daquele contato mediúnico, daquele trabalho mediúnico. É quando o médium, não necessariamente propositalmente, ele representa aquela entidade e aquele orixá. O animismo ele é feito de forma intencional, entre aspas, porque às vezes o médium é um médium iniciante, ele quer muito viver aquele momento e ele replica o que ele vê outros médiuns incorporados fazerem, às vezes propositalmente, por N razões que não cabe a gente dizer, mas a consciência na questão da mediunidade ela é muito atrelada ao conhecimento, e hoje nós temos muito mais acesso ao conhecimento do que há 10 anos atrás, por exemplo. Então, a questão da consciência, ela hoje é sim, a maior parte dos médiuns são sim conscientes, mas isso não quer dizer que a pessoa vai sair do final daquele trabalho mediúnico lembrando de absolutamente tudo. Você vai lembrar de flashes, você vai lembrar de algumas coisas, você depois vai esquecer daquilo, ou depois só que você vai lembrar de flashes ou de algumas outras coisas, ou de tudo, se for o caso. Né? Você não vai lembrar imediatamente ou você vai esquecer logo depois. Isso é indiferente. Mas você tem memórias e flashes de memórias do que aconteceu. Você não desliga. Exato. E é o que nos dá o gancho para a semiconsciência. Né? A mediunidade semiconsciente, ela também tem muito desses momentos dos flashes, de você lembrar de alguma coisa, escutar de alguma coisa. A diferença do consciente pro semiconsciente é que o transe ele acaba sendo maior. Existem momentos ali maiores em que você acaba tendo, entre aspas, apagões, né, onde a entidade que está ali se apresentando para a incorporação, ela vai ter uma posse maior, né, em relação a essa parte ali de se apresentar, de usar realmente a matéria para o processo ali mediúnico. Tá? Então, acaba sendo um assunto um pouco complicado porque hoje em dia, com a internet, com as coisas que são postadas, que são mostradas, hoje em dia a gente percebe mais a vontade de dizer que recebe alguma coisa, que tem alguma coisa ali, com algum motivo para o ego da pessoa, para dizer que tem, do que realmente fazer aquela caridade, do que realmente deixar com que a entidade venha trabalhar e se doar totalmente para aquela situação. Tá? E aí a gente entra também, né, no assunto da inconsciência, que aí já é um processo muito maior, né? Hoje, para que você consiga alcançar a mediunidade inconsciente,
você precisa de um preparo muito grande. Você precisa, querendo ou não, de uma evolução muito grande, da evolução das próprias entidades que estão vindo ali trabalhar, né? Da conexão entre o médium e a entidade. Então, é um preparo muito grande para que você não lembre de nada, não escute nada, você realmente não lembre de nada ali, como se você literalmente tivesse saído do seu corpo, mas não é bem o que acontece. Não é uma possessão. E por não ser uma possessão, você não sai do seu corpo, você está ali o tempo todo. Você pode não ter aquela lembrança ou aquela memória, mas você estava presente ali naquele momento, né? De forma etérea. Porque nesse sentido você pode atrelar até a inconsciência também a uma resistência e uma falta de conhecimento. No sentido de eu não entendo, eu resisto ou eu não aceito. E aí existem momentos que você, nesse sentido, é como se você fosse desenvolvido, entre aspas, mediante a sua necessidade, não a sua vontade. A entrega ela é muito relativa à vontade. Quando você veste a sua roupa, quando você vai para um trabalho mediúnico, a sua vontade ela é primordial. Então, em alguns momentos, você, de fato, a entrega ela é relativa mais à vontade do que ao conhecimento. Né? Quando você vai para um trabalho de cura, não necessariamente você tem um preparo, né? Você está numa casa, você está em desenvolvimento, você vai participar daquela roda de cura, por exemplo. E você precisa participar para aprender. Não quer dizer que você precisa estar consciente o tempo todo do que está acontecendo ali. Exatamente. Bom, lembrando que essa parte da mediunidade, seja consciente, semiconsciente ou inconsciente, ela vai de acordo com o que a pessoa busca, o desenvolvimento, em relação a frequentar uma casa, a frequentar uma assistência, a botar uma roupa, a realmente você se dedicar àquela parte da espiritualidade para que você possa aumentar esse desenvolvimento. E lembrar também de que cada um tem o seu desenvolvimento, o seu crescimento espiritual, tem a forma de mostrar como que é a espiritualidade. Então, para mim vai ser de um jeito, para você vai ser de outro. Eu posso ser semiconsciente e você ter outras características que possam já te levar à inconsciência, ou você ser mais consciente. Então, não levar como padrão a espiritualidade do outro, porque cada um vai se apresentar de uma forma. Porque se você atrela a um estado de permanência, né, a consciência, a semiconsciência ou a inconsciência, você está atrelando que você é um ser imutável. A mediunidade, ela é imutável. Você vai ser médium ou... existem alguns casos aí, né? Que do caso da pessoa perder a mediunidade, mas é uma outra história, é um outro aprofundamento. Mas o grau de consciência, ele vai variar ao longo da vida, né? Ou pelo acesso ao conhecimento, ou por você adquirir a resistência, ou abandonar a religião, ou o trabalho mediúnico. A sua mediunidade vai deixar de existir? Não vai deixar de existir. Você deixa de frequentar, ou você, por birra, não quer mais ir, ou por N motivos você não quer mais ir, mas a sua mediunidade... Você não quer nem começar. Exato. E a mediunidade ela vai continuar ali se apresentando do jeito que ela precisa. Seja consciente, semiconsciente ou totalmente inconsciente. A mediunidade ela vai aflorar independente do seu querer. Se for de fato, né, a missão de trabalhar na espiritualidade, na mediunidade, ela vai aflorar mesmo que você não queira, ou que você não tenha o acesso a um terreiro, por exemplo, ou uma casa kardecista que seja. Ela vai aflorar. É onde a pessoa começa a ver coisas, ouvir coisas, sonhar com coisas, ou receber, não necessariamente, né, uma entidade, um espírito de luz. Mas ela vai acontecer. E aí é onde você vê os casos das pessoas que abandonam a religião e continuam tendo os contatos mediúnicos ou as incorporações em casa, ou da pessoa que nunca teve acesso a um terreiro, mas começa a ouvir vozes. Existem casos de pessoas que foram internadas em casas de... manicômios. Em manicômios, é porque não se usa mais o termo, né? Mas em manicômios, porque ouviam vozes e na verdade ela só era uma médium. Que por não ter acesso a religiões de matriz africana ou a casas kardecistas, não fazia a menor ideia do que era aquilo, então eram vozes, ela era esquizofrênica. Isso é muito relativo. E a mediunidade, ela acaba sendo muito mais ampla e ela acontece muito mais por ser um chamado do mundo espiritual para aquele seu desenvolvimento e aquela sua evolução de fato, do que uma opção de eu quero ser médium, eu vou trabalhar, né? Ela é muito mais um chamado e você aceita ou não, é uma escolha sua. Bom,
são explicações, querendo ou não, breves, né? Abranger sobre esse assunto aí precisaria assim de muitas buscas, porque são muitas vertentes, são muitos entendimentos, né? Estudiosos sobre o assunto entendem e falam de uma forma, quem vivencia entende e fala de outra. Lembrando que aqui no nosso canal a gente fala o que é ensinado e inclusive sobre o que é vivenciado por nós dois aqui, né? Então, ambos já estão nessa caminhada espiritual há um certo tempo. Ela está mais de 15, 16 anos nessa caminhada, eu ali 10, 12 anos também na caminhada espiritual. Então já vivenciamos muita coisa, já aprendemos muita coisa, né? Então, aqui é o compartilhamento do que a gente conhece. Se você tem um entendimento diferente, se você ouviu uma história diferente, ou até mesmo com você é diferente, comenta aqui embaixo, compartilha com a gente aí a tua vivência, o que aconteceu com você no seu início da espiritualidade, o que você sente. Se você às vezes lembra de alguma coisa, não lembra, é de extrema importância a sua participação nos comentários, deixa o like. E a vivência espiritual, ela é uma troca. A vivência espiritual, a gente não tem muita mídia, né? Não existe literatura que seja um guia, né? Uma literatura guia, digamos assim, como a Bíblia para a Igreja Católica, né? Então, a espiritualidade, a religiosidade dentro desse campo mediúnico, ele é muito amplo e ele vive basicamente da oralidade de experiências. Exatamente. E assim, quando eu comecei, eu lembro de uma frase que era dita que a Umbanda ela precisa ser vivida. Tá certo que sim, existem outras formas, você precisa sim estudar, ter um conhecimento aí, mas é sempre muito importante você ver aonde você busca as suas pesquisas, onde você busca o seu conhecimento, porque a gente sabe que tem muita coisa na internet que é distorcido, que não tem nada a ver com o que acontece realmente, até às vezes dentro da sua própria casa. Então, vivam a Umbanda, vivam a espiritualidade, seja lá o caminho que você siga, se for Candomblé, se for Umbanda, se for o Kardec, se for Jurema Sagrada, o âmbito geral da espiritualidade, o que você viver, viva a regra da sua casa, viva o que é ensinado. De coração aberto. De coração aberto. Não existe uma verdade universal, digamos assim. Todos têm a sua verdade, todos têm o seu conhecimento. Na sua casa pode, o que talvez na do outro não possa, e assim sucessivamente. Então espero que o que a gente passou para vocês aqui da nossa vivência, do nosso conhecimento, tenha ajudado um pouquinho. E a gente espera vocês para próximos vídeos. E lembrando que amanhã teremos uma livezinha. Espero que vocês possam aparecer para participar, trocar uma ideia. Vai ser uma live de troca de conhecimento, falar um pouco sobre espiritualidade, sobre a Umbanda, sobre os assuntos que abrangem aqui o nosso canal. E a gente fica aguardando vocês. Até a próxima. Tchau!